Boa noite, meu Brasil, meus telespectadores, mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho da sua já presença e te agradecer, você que está me ajudando com esse canal, divulgando, pedindo para sua família, para os seus amigos, para os seus conhecidos se inscreverem. Eu quero pedir cada vez mais para vocês me ajudarem. O canal crescendo organicamente, graças a cada um de vocês. Eu hoje vou receber, acima de tudo, uma mãe. É um assunto que eu digo que o Brasil às vezes vive os assuntos da moda. Mas muito ao contrário disso, é um assunto que nunca pode deixar de lado de ser discutido e em algumas situações nesse país ainda ser entendido, estruturado e mudado. Hoje eu vou receber aqui Carol Maksuda. A Carol, ela é aplicadora ABA, criadora de conteúdos sobre autismo, estudante de psicologia e fundadora da comunidade Mães e Especialistas, tá? E aqui, na verdade, a história dela, a trajetória dela, toda a experiência começou com um anjo chamado Danilo. Porque, Carol, com a chegada do Danilo, todos nós como pais sabemos que quando eles chegam, quando os filhos chegam, tudo se transforma, tudo muda. Bem-vinda. Como que você está? Boa noite. Obrigada. Boa noite. Estou bem. Prazer. Obrigada pelo convite. Prazer meu estar aqui. E aí, com a chegada do Danilo, me conta. O Dani foi um filho muito desejado. Eu era nova, tinha 22 anos. Não que eu não esteja jovem agora, mas era mais jovem na época. E a chegada do Dani foi um presente para mim. Eu estava muito feliz na minha maternidade com ele até ele fazer 1 ano de idade, quando meu filho perdeu habilidades. Então, ele dava tchau, ele falava algumas palavrinhas e quando ele fez 1 ano é como se ele tivesse esquecido tudo isso, essas palavras, né? E eu nunca tinha ouvido falar em autismo, eu não sabia o que era autismo, isso para mim era um mundo completamente novo. Acho que ninguém que tem um filho espera ter um filho diagnosticado com autismo. E a primeira vez que eu ouvi essa palavra, o Dani já estava com 1 ano e 5 meses, que eu fui buscar ele na escolinha, e a diretora me chamou e falou assim: Carol, entra aqui e chama o Dani. E eu entrei, as crianças estavam assistindo Galinha Pintadinha ali, eu entrei e chamei ele pelo nome. Umas 10 vezes ele não olhou. E levei ele para casa, cheguei em casa, corri pesquisar. E criança de 1 ano que não atende pelo nome, autismo. E ali foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra e o mundo desabou debaixo dos meus pés, porque até então eu estava vivendo o meu sonho de ser mãe. E aquele filho que eu desejei, ele não existia por conta do autismo, né? Era uma outra criança, enfim. E aí ninguém acreditou em mim. Eu morava em cima da casa da minha mãe na época. Eu desci e falei: mãe, pelo amor de Deus, Danilo tem autismo. Eu pesquisei aqui, minha mãe: não, ele não tem autismo, isso aí bobagem, enfim. Fui num neuropediatra na época e ele disse que eu esperava demais do meu filho, porque meu filho era um bebê grande, mesmo com todos os atrasos. Então, quais atrasos? Ele era um menino de 1 ano e 6 meses, ele não falava nenhuma palavra, ele não apontava, ele não interagia, além dele ter perdido habilidades, né? Que era um sinal gritante ali de que algo havia de errado naquele desenvolvimento. Porque quando nós pensamos em desenvolvimento infantil, é uma crescente, né? A gente não perde habilidades, a gente vai ganhando habilidades ao longo da vida, enfim. E o médico falou pra mim na frente do meu marido, que também na época achava que eu estava procurando problema onde não tinha, que o Dani não tinha nada. E daí eu fui, busquei, falei com a pediatra, falei: o Dani, tem alguma coisa de errado com o Danilo? E ela falou assim: não, mãe, ele tem até 3 anos para começar a falar. E a gente sabe que um dos marcadores do desenvolvimento, quando se faz 1 ano de idade, é a aquisição de linguagem. Não existe uma criança esperar até 3 anos para começar a falar. O desenvolvimento da linguagem, ele deve acontecer, ele já acontece antes por meio de uma comunicação não verbal, ou seja, uma criança que aponta, ela olha para onde você aponta, ela atende quando chamada pelo nome. Uma criança de 1 ano, ela entende instruções simples e aí com 1 ano ela começa a falar.
Não tem isso de esperar até 3 anos. Nem todo atraso na fala é autismo, mas todo atraso na fala ele precisa ser investigado. E aí a gente ficou por isso mesmo, até que com 2 anos ele teve uma crise de apendicite e ele precisou operar. E na sala no quarto que nós ficamos no hospital, tinha um menino da mesma idade, que falava como uma matraca, falava muito. E meu filho em silêncio ainda, já aos 2 anos de idade. E eu conversei com meu marido, eu falei assim, olha, eu acho que seria melhor eu sair do meu trabalho para entender por que o Danilo tá tão atrasado assim. E a gente combinou e eu fui ficar em casa com o Dani. A minha queixa inicial era, o Danilo tem um atraso na fala. Quando eu fiquei em casa com ele, a primeira semana foi para observar. E eu entendi que o buraco era muito mais embaixo. Porque se você dissesse para um menino que estava aí com 2 anos e 3, 2 anos e 4 meses, pega um copo, ele não pegava. Dan, cadê a cabeça? Ele não entendia. A menor instrução simples era como se eu estivesse sozinha em casa, então ele não falava nada. Quando ele queria alguma coisa, esse que é um indicador muito importante, ele não apontava, ele pegava a minha mão e levava. Isso que é uma característica do autismo. Por que isso acontece? Porque a interação com o outro, isso aqui que a gente faz de forma natural, para ele não é natural. Então era mais fácil para ele pegar a minha mão e levar para as coisas ali. E ali me deu um start de que de fato era algo muito mais grave, só que ainda eu continuava sendo a mãe doida que está procurando um problema para o filho. E aí eu comecei a estudar. E eu comecei a pesquisar. E eu comecei a pesquisar assim, ó, uma criança de 2 anos que não segue instrução simples, e aí eu comecei a buscar informação, e aí que eu descobri a aba, que é a análise do comportamento aplicada, que é a prática em evidência, com maior evidência, para o transtorno do espectro autista. E eu lembro que eu falei, vou fazer um teste com isso aqui. E nas minhas buscas eu descobri que ele precisava não só escutar a minha instrução, como ver a minha instrução. Então eu coloquei um copo d'água em cima da mesa. E quando eu falei, Dan, pega o copo, ele não pegou. E aí eu dei a instrução, né, junto com a ajuda física. Então, Danilo, pega o copo. E aí eu coloquei minha mão por cima da mão dele. Ia lá e pegava o copo. Assim como milhares de mães, eu não tinha tempo de ficar sentada fazendo intervenção. Então, ao longo do dia, eu ia fazendo isso. Quando foi no 4º dia, que eu falei assim, Dan, pega o copo, ele pegou. E aí, sem ajuda física. E aí eu entendi que havia um caminho. Porque aí eu comecei a replicar isso para outras coisas e fui estudando, enfim. Então o autismo chega para mim desse jeito. E aí eu só ganhei apoio em casa, ele tinha 3 anos. Porque a gente foi numa festa de família, eu tenho um sobrinho 1 ano mais novo. E meu marido chegou para mim e perguntou, por que fulano é tão diferente do Danilo? Eu falei, porque o Danilo tem autismo. E ali ele abraçou a ideia comigo, o que o Danilo precisa? E a gente começou a correr atrás, enfim. Carol, você vê, você me deixou em silêncio durante quase 5 minutos. Você falou direto 5 minutos. Por que eu deixei? Obviamente, como entrevistador, uma das coisas mais sábias é deixar o entrevistado falar. Porque muitas respostas e perguntas e respostas já vêm coligadas. E é assustador. Você vê, vocês, um casal, morando em São Paulo, classe média boa. O que eu fico imaginando, você me falando isso, você que é mãe que está me assistindo agora, imagina você lá, uma mãe lá longe. Se esse casal, intelectualmente preparados, tudo, se que essa mãe ativa, se com 2 anos ainda não tinha, passou quase 3, eu fico imaginando, Carol, para uma mãe que mora distante desse Brasil, que o Brasil não conhece, que ainda não tem, não percebeu, não se deu conta, não tem inteligência ou intelecto para ver que o filho
Esse filho que ainda não falou, esse filho que ainda não tem sinais, esse filho que não se comunica, dessa mãe simples lá do interior do Nordeste, do interior do Piauí, que não teve o diagnóstico, não sabe nem o que é autismo, assusta. Eu fico imaginando essas mães que ainda não encontraram a resposta em suas filhas e seus filhos com autismo e que já tem esse diagnóstico, mas a família, a mãe, não descobriu. Não só isso, né? Além da mãe, às vezes com dificuldade de perceber mesmo que tem algo de errado naquele desenvolvimento, a gente não tem políticas públicas que de fato alcancem essas famílias. Não tem mesmo. Entendeu? Tanto que quando eu abri o meu Instagram para falar de autismo, enfim, eu me deparei com uma realidade que ela é assustadora. As mães são abandonadas, tá? Sim. Pais abandonados. Sim, elas são abandonadas, elas não encontram uma intervenção adequada, e quando eu falo de intervenção adequada, eu não estou falando de 15 crianças numa sala com um terapeuta olhando. Nós vamos chegar nesse assunto. É por isso que eu te trouxe aqui, aliás, tá? Você vai saber o porquê que eu te trouxe aqui. Porque era conversa com esses pais. Aí um deles falou, Geraldo, pô, tô assistindo o seu talk show lá. Tá faltando uma coisa, Geraldo. Você comunicador de massa, tá faltando uma coisa lá no teu sofá. Falei, dá uma olhada. Aí eu, pá. Falei, realmente. Perdão. E a gente não tem acesso, essas mães não têm acesso. Então, a grande realidade é essa. A gente fala muito em diagnóstico precoce. Legal que a gente diagnostique precoce. Só que o diagnóstico precoce, sem uma intervenção precoce de boa qualidade, não serve para nada. É só um papel que vai dizer, tem autismo. E o que a gente faz a partir disso? A gente sabe que o maior período de neuroplasticidade do cérebro é entre os 2 e os 5 anos. Não é que depois dos 5 anos o cérebro deixa de aprender, mas é onde a gente tem uma maior janela de oportunidade. E a gente perde intervenção. O que a gente tem hoje são famílias que estão na fila do SUS há muitos anos. Às vezes para conseguir um laudo, para conseguir uma intervenção. Às vezes recebe uma intervenção que não é uma intervenção, com profissionais que não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo com esses indivíduos. Que utilizam uma prática que não tem nenhuma base em evidência. Qual que é a prática baseada em evidência que é melhor para o autismo? É a análise do comportamento aplicada. E a gente não tem profissionais capacitados para atender essas pessoas. E aí tem o SUS, que é isso aí que vocês estão escutando, e a gente tem também a briga com o convênio. Então, posso falar da minha experiência. A gente tem que processar o plano de saúde para conseguir a intervenção, e aí você processa. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa. Aí cancela seu plano de saúde. Ou dá um aumento em 200% na mensalidade. E você tem que ficar correndo atrás. Eu, no meu lugar, eu falo assim, apesar de toda a dificuldade, eu ainda consigo brigar na justiça. Existem famílias que não conseguem. Né? E recentemente, meu filho ficou 6 meses sem tratamento. E ficou porque o juiz, na canetada, tirou a intervenção. Porque ele não entendeu que aquilo que nós estávamos pedindo não era danos morais, não era nada. A gente queria intervenção. O autismo... Ninguém quer ter um filho com autismo. Ninguém quer ter que brigar com o plano de saúde. Ninguém quer ter que ficar na fila do SUS. Ninguém quer. Se a gente faz isso é porque a gente precisa. E eu não tenho tempo. Meu filho está com 12 anos. Eu não tenho tempo. Meu filho não tem tempo para perder. Cada período que meu filho perde, a gente regride. Meu filho precisa de intervenção o tempo todo. O autismo não vai embora, o autismo não é uma fase. Carol, Geraldo, o que é essa intervenção que a Carol, que essa mãe está falando? Então nós vamos explicar para os pais, para as mães que têm o filho com autismo e para você que não, porque a informação ela é tão importante, que a informação também é remédio, a informação também é essencial nesse país que falta informação. Vivemos num país mal informado em tudo. Tudo. A população não tem informação de nada. A população acha que é informada sobre aquilo que vive, sobre aquilo que... Nada. Não se tem. Carol, explica o que é essa chamada intervenção quando se descobre, perdão, que meu filho tem autismo. Intervenção. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Ninguém vira autista. Você nasce com
com esse transtorno, tá? E a gente vai ter níveis de suporte. Nós temos 3 níveis de suporte e o suporte ele é caracterizado pelo quanto de déficit que esse indivíduo tem na interação social e nos seus padrões restritos de comportamento. Eu vou explicando um por um para facilitar para quem está assistindo. Quando eu falo de padrões restritos de comportamento, eu estou falando de um cérebro que tem dificuldade de se adaptar a mudanças, tá? De lidar com quebras de padrões, enfim. E a mudança, a quebra de padrão, traz um extremo sofrimento para esse cérebro que pode levar esse indivíduo a uma desregulação, uma desorganização. É um indivíduo que pode apresentar comportamentos agressivos e afins. A gente tem um déficit persistente na interação e na comunicação, ou seja, existem indivíduos com autismo que não falam, ou que falam pouco, ou que nunca vão falar, tá? Então a gente tem, essa é a base do transtorno do espectro autista. Quando eu penso em intervenção, eu penso no ensino de habilidades para esse indivíduo que vai diminuir os prejuízos que esse indivíduo tem. Então, se eu tenho uma criancinha ali de 2 anos que ela não fala, muito provavelmente essa criança também não aponta. Muito provavelmente também ela não faz contato visual. Muito provavelmente ela não consegue esperar. Quando a gente tem um bebê que não tem autismo, ele aprende com o ambiente. Então ele vê que as pessoas apontam, ele logo começa a apontar. Ele vê que as pessoas olham uma para as outras, ele olha para outra pessoa, ele troca. Se eu tenho um indivíduo com autismo, a gente vai ter menos disso. Então, a intervenção visa trazer um ensino de habilidades para esse indivíduo que vai melhorar, inclusive, as questões comportamentais dele. Então, se eu tenho um indivíduo com autismo que não sabe esperar 2 segundos, como era o caso do meu filho, que o tempo de espera dele era de 2 segundos, quando eu tiver com ele na rua, que ele precisar, por exemplo, Uber, esperar 2 minutos o Uber, ele tem tanta dificuldade com a espera que isso vai levar ele a um nível de frustração que pode levar a uma desorganização e que aí pode desencadear uma crise e afins. Quando eu falo de uma intervenção, eu tenho que trazer habilidades para esse indivíduo que vai diminuir os prejuízos que esse indivíduo apresenta em sociedade. Então, a gente tem a intervenção comportamental que um psicólogo faz. A gente tem uma intervenção de fonoaudiólogo, que vai ensinar esse indivíduo a se comunicar, seja por via verbal, se ele tiver condições, seja por uma comunicação aumentativa, alternativa, que é uma forma diferente para ele se comunicar ali com o meio dele. E a gente tem também a terapia ocupacional com integração sensorial, porque esses indivíduos, geralmente, eles também têm um transtorno do processamento sensorial. Isso é intervenção no autismo. Lembrando o seguinte, agora chega no... para mim, quase X da questão. E aí, encontrando várias mães que falaram o seguinte para mim, Geraldo, começou assim, você que é a voz, você que fala, eu tive que tirar o meu filho da escola. Geraldo, o meu filho hoje é mais isolado do que eu pensava, do que aquilo que eu achei que eu teria apoio como mãe, como pai de filho com autismo. Eu, por que, pai? Por que, mãe? Ele falou, senta aqui. Dá uma olhada no que nós passamos. O que a nossa vida para. O que a vida e o tratamento para os nossos filhos sofrem. Porque nós estamos num estado, e não adianta, as escolas não estão preparadas, as prefeituras não estão preparadas, não há profissionais hoje, em números suficientes, para atender, entre aspas, abrigar, estruturar. Região de Campinas, por exemplo, por favor, pais, me falem o que vocês estão passando. É vergonhoso. Os pais que têm filhos com autismo não têm apoio e onde colocar essas crianças, essas filhas e filhos, para terem essa chamada intervenção. Aí você vai cobrar da escola. Você fala, e aí? Como aqui que não tem nenhum profissional? Onde que eu encaminho? Para quem que eu vou? Você vai com a prefeitura? Nem resposta tem. Ou quando falam o quê? Era melhor o seu filho... Ou assim, né? Primeiro, tem a lei, eles falam, você é obrigado a trazer seu filho para a escola. Mas a grande verdade é que nem todo autista vai conseguir frequentar a escola regular. E não vai conseguir por quê? Primeiro, a gente tem um sistema que ele é feito para excluir e não para incluir.
Então, quando eu olho para a sala de aula e eu imagino 30 crianças e 5 com autismo, a gente não tem como dar conta disso aqui. Eu falo isso porque eu tenho um filho com autismo, nível 3 de suporte. Eu não daria conta de, numa mesma sala, ter 5 Danilos, só para uma pessoa cuidar. Aí a gente quer colocar na sala regular. Esse negócio de colocar todo mundo na sala regular, isso não é inclusão. Isso é história para boi dormir, isso é coisa para inglês ver. Isso não é inclusão. Aí a gente fala assim, vamos colocar eles nas APAES. As APAES não foram feitas para receber indivíduos com autismo. A gente está falando de um transtorno específico. A APAE, ela nasce da luta de uma família para uma questão de síndrome de Down e deficiência intelectual. A gente está falando de autismo. A gente não tem investimento público. Quando a gente fala de uma sala especializada dentro da escola, muitas pessoas torcem o nariz. A gente está segregando. O primeiro passo para você trazer uma exclusão é você tratar todo mundo como igual, porque não são iguais. Então, o que nós precisaríamos? Nós precisaríamos de uma escola especializada e especializada de verdade. O que esse indivíduo com autismo precisa? Então, a gente vai criar uma escola especializada para atender a demanda desse indivíduo, com profissionais preparados e habilitados em análise do comportamento aplicada. Por que ele precisa ter essa habilitação? Porque sem habilitação em análise do comportamento aplicada, ele não vai saber compreender o comportamento. Ele não vai entender por que essa criança está batendo, por que essa criança está mordendo, por que ele está chutando tudo, quebrando tudo na escola. Não vai entender. E se você não entende a função do comportamento, você não sabe fazer uma boa intervenção. Não sabe fazer uma boa intervenção. E eu posso dar um exemplo prático do meu filho aqui. Isso não foi nem na escola, tá? Foi numa terapia. Ele foi pra terapia, eu fui pegar ele na sala, a terapeuta vira pra mim e falou assim, o Danilo estava muito agressivo na sessão hoje. A terapeuta disse pra mim. E quando a gente tá atendendo um paciente, a gente olha e diz assim, olha, o fulano apresentou comportamentos agressivos, eu entendi que era por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo, eu intervi dessa forma. Na época ela não fez isso, e eu perguntei pra ela, por que você acha que ele estava batendo? Porque ele não queria fazer atividade. Por que ele não queria fazer atividade? Porque estava muito difícil. Tá, ele começou a bater em que momento? Depois de 3 repetições. O que isso conta pra você? Conta que ele aguenta fazer só 3. O comportamento agressivo, ele é uma forma de comunicar. Se eu não tenho esse olhar para entender por que ele está se comportando dessa forma, eu não consigo intervir. Eu não consigo. E aí o que acontece? A gente tá lá com o menino jogado na escola, porque é isso que acontece. Ele é jogado na escola, ou ele vai ficar andando, ou ele vai ficar batendo em todo mundo, ou quebrando tudo e sendo ridicularizado. As outras crianças aprendem a olhar para esse indivíduo com autismo como alguém problemático. Isso não é inclusão. Inclusive, isso aumenta o preconceito. Então, a gente precisa de salas especializadas dentro da escola para o indivíduo que consegue, que tem uns que não vão conseguir, nem na sala especializada, escolas especializadas. A gente tem que pegar modelos que funcionam em outros países e tentar replicar aqui. Quais países, por exemplo? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem, dentro da escola regular, sala especializada, e aí ficam ali 8 crianças no máximo. Aí, se essa criança não consegue acompanhar essa sala especializada, ela é colocada numa escola especializada, que tem todos os recursos lá. Isso é você tratar o indivíduo de acordo com a sua necessidade, trazer uma coisa principal, que é funcionalidade. Funcionalidade. O que acontece no Brasil hoje é um despreparo, é um desrespeito com as famílias. Tem mãe que leva o filho para a escola, o filho fica 1 hora na escola. E aí às vezes ela deixa, ela pisou o pé em casa, o telefone dela toca. Vem buscar seu filho aqui na escola que ele tá muito agressivo. Aí sabe o que o menino aprende? Que para ele ir embora da escola, ele precisa estar batendo. Precisa estar batendo. Aí o que acontece? Ele vai sempre, quando ele quiser ir embora da escola, ele vai sempre bater. O ambiente tá ensinando para ele. Sabe como você faz para ir embora da escola? Bate. Aí isso vira um ciclo sem fim. Ninguém compreende, ninguém entende. Aí, quando a mãe não leva o filho para a escola, ela é ameaçada de perder a guarda do filho, mas a escola não consegue receber esse aluno. A verdade é que as mães, elas estão desamparadas, assim, elas não têm para onde correr. E isso é uma realidade tão grande, Carol, que esse pai que me procurou falou, Geraldo, e eu falei com a minha esposa e nós tiramos o nosso filho da escola. Porque o telefone tocava,
o meu filho era excluído, era tido como um retardado, colocado de lado. Teve casos de agressão, onde esse aluno foi confundido e agredido como o agressivo, ou com problema. E hoje nós temos um estado que hoje, infelizmente, vocês da área da saúde pública, é zero. O que nós queremos é realmente provocar um alerta, mas um alerta de necessidade emergencial. Vocês devem ter números, estatísticas que vocês vivem de números, se vocês precisam de números para se ter. Em Campinas, existe um clube chamado assim de amigas, de mães amigas, de 365 mães. Sabe o que isso representa? 365 pais, famílias desamparadas, só em Campinas. Isso computado, que eu acho que esse número pode até ser maior, de famílias que tentaram colocar em escola os seus filhos, mas chegaram lá e falaram assim, olha, não há nenhum apoio e não tem como manter. Então eu prefiro retirar o meu filho dessa escola, que não tem preparo algum para cuidar do meu filho com autismo, deixá-lo em casa. Mas aí acontece o quê quando você retira uma criança dessa da sala de aula, de não ter estrutura, de não ter preparo? Que atraso que nós vamos causar para o teu filho e para tantos outros? Primeiro de tudo, a gente tira a oportunidade dele ter um convívio em grupo, a gente tira a oportunidade dele aprender com esse ambiente, a gente tira também da família a sensação de pertencimento. A gente, enquanto família, a gente está o tempo inteiro com a sensação de que nós estamos à margem da sociedade. Então, a Constituição, ela fala que todos têm acesso à educação, menos se seu filho tiver autismo. E é isso. Todo mundo tem direito à saúde. Vírgula. Se seu filho tiver autismo, Tá ele fora. não tem direito, tá fora. E hoje é isso, tá? Nossa, isso é um sensacionalismo que você está pegando a palavra da Carol e você está aumentando. Estou aumentando? Não. É um desamparo. Um desamparo, uma desestrutura, porque hoje essas crianças não têm um local, uma escola apropriada para isso. Para ter um desenvolvimento melhor no que vai ter a resposta do teu no comportamento, na atitude e sim, no seu crescimento, no seu melhoramento. É óbvio. E o que mais me preocupa, Carol, é que quando eu fui saber, não existe nenhum plano para isso, tá? Não existe nenhuma preocupação, nenhum estudo político para isso. Na verdade, a gente teve um retrocesso, né? Um retrocesso que começou, acho que há 2, 3 anos atrás, no sentido de vamos fechar as salas especializadas que existiam, elas foram fechadas. As escolas especializadas, elas foram minadas. Com este papo de que não vamos separar ninguém. Não vamos. Todo mundo tem... É muito bonito esse discurso no papel. Mas uma mãe que tem um filho nível 3, nível 2 de suporte, que é uma super demanda, ela sabe que isso é lindo no papel. Na prática, o que a família busca é ter um lugar onde o seu filho seja visto e respeitado de acordo com a sua individualidade. É que ela tenha acesso. A intervenção no autismo ela é multidisciplinar. Então, a gente precisa, de fato, ter uma intervenção com bons profissionais. A gente precisa ter uma escola que inclua esse indivíduo. E, às vezes, esse indivíduo não vai ter capacidade cognitiva, por exemplo, para ser alfabetizado. Às vezes não vai ter. Mas se a gente tem um espaço, por exemplo, terapêutico, que ensina esse indivíduo a levar... Vai humanizar. Levar o lixo. Lavar uma louça. Né, arrumar uma cama, tornar esse indivíduo funcional para si e para a sociedade. A gente não tem isso. E aí vem uma grande preocupação, né? O trabalho que eu tenho feito, enfim, é de capacitar a família, porque no final das contas, quem vai ter que dar conta desse filho sem apoio é a própria família. Se a família não der conta, se ela não conseguir lidar, ela vai ficar ali refém dos comportamentos desse filho.
E o que isso vai piorar com o tempo. Sim. Vai piorar. Porque com 4 anos é uma realidade, com 12 é uma, com 18. É um homem, uma mulher, com força. Aí não ganhou habilidades básicas ao longo da vida, né? Aí a gente tem comportamentos agressivos explodindo aí. Então, orientei uma família que o menino quebrou uma janela na cabeçada. Você viu o caso no mês, acho que, enfim, vou falar mês passado, no interior do Mato Grosso. E uma família não é paupérrima, não. O pai, por desespero, e foi desespero aquilo, eu vi as imagens, analisei muitas imagens, por desespero, durante 3 semanas, o filho ficou trancado no quarto, porque agrediu a mãe, ele ficou assustado, foi pedir ajuda no hospital, disseram que não era. O pai, por desespero, trancou o filho e ficou trancado. Aí uma irmã acabou, por denúncia, acabou virando, não ajuda, mais uma denúncia, e virou caso de polícia. É o desespero, né? Porque assim, é igual você falou. Esse menino, ele não vai ter 4 anos para sempre. Ele não vai ter 5, ele não vai ter 6. Ele é um ser humano em evolução. Ele vai crescer, ele vai ficar adulto. E se a gente não sabe como lidar com esses comportamentos, a gente vai ficar refém desses comportamentos. Então, se eu não entendo, por exemplo, tá, ele bateu na mãe dele. Por que ele bateu na mãe dele? Aí a gente volta para um outro ponto. Esse menino não tem outra forma de se comunicar. Ele não sabe dizer quando ele está com fome, quando ele está com frio, quando ele está com sono. Um exemplo que eu gosto muito de usar com as famílias é: imagine que você chega agora lá na China. Você não fala o idioma deles e eles não falam o seu idioma. Você sente fome, sente frio, você continua sentindo as coisas, querendo as coisas, enfim. Só que ninguém te entende e nem você entende as pessoas. Qual comportamento que você vai usar para se comunicar? Provavelmente o pior comportamento, o comportamento mais primitivo que existe. Porque você continua tendo necessidades. E muitas vezes a gente não compreende o comportamento e a gente vai olhar e vai ter casos como esse. A gente vai ter casos de uma família que, no desespero, prendeu um menino no quarto. Eu vou julgar essa família? Jamais Não, que eu vou jamais. julgar essa família. Porque eu sei o que é ter um filho com autismo, apresentando comportamentos agressivos, como eu já vivi com o meu filho. Do meu filho deitar para dormir e eu ficar com crise de ansiedade. Porque meu filho ia acordar no dia seguinte e eu não sabia o que esperar. O que me tirou desse lugar foi o conhecimento, foi conseguir olhar para os comportamentos do meu filho, entender ali qual que era a demanda e intervir de forma eficaz. Meu filho está com 1,75 m de altura. Caramba! 60... Eu já ia perguntar dele, né? Com 12 anos eu ia chegar. 12 anos, 1,75 m? Sim, tá maior que o pai dele. Aí você imagina que é um indivíduo que a gente chama com necessidades complexas de comunicação, ou seja, ele continua tendo muita dificuldade para se comunicar. Aí tem os hormônios, que a gente chegou na puberdade. Meu filho, quando a gente olha para ele hoje, ele não é uma criança mais, ele é um adolescente. Então a gente tem mudanças hormonais próprias da idade. Só que o corpo dele é de um adolescente, só que cognitivamente ele não acompanha. Então, já aconteceu de eu ficar com meu filho na rua, meu filho em crise, porque ele queria um pão de queijo, a gente ficou na fila do lugar para comprar o pão de queijo, não tinha o pão de queijo, na vez dele, ó, ele já enfrentou uma batalha que foi esperou, chegou a vez dele, não tinha, foi muito difícil para ele lidar com aquela frustração e ele entrar em crise. Eu fiquei com o meu braço daqui para cá, assim, todo roxo, marcado. Toda machucada. E eu sentei no chão com meu filho, dei meu celular para os meus filhos que são menores, que não têm autismo, falei, liga pro seu pai, eu não consigo sair daqui. Tem 3 anos que isso aconteceu. Foi desesperador. Desesperador. E eu ainda tenho o apoio, a possibilidade de ligar pro pai vir me resgatar. De novo, eu sei que você já deve ter, tantas vezes depois que a tua vida se tornou
mãe de autista. Agora, de novo, conversando com você, mãe, eu fico imaginando aquela mãe lá no interior, do interior. Você entendeu? Tá entendendo? Os meus olhos sempre foram assim, tá? Sempre pro menos favorecido. Aquela mãe que vive de salário mínimo, que tem... Como que ela vai se defender? Como que ela vai melhorar a vida desse filho? Qual que é o tratamento? Não vai chegar ao tratamento. Não vai. Não vai. E aí, o que que acontece, Carol? Geraldo Luiz, o que que acontece quando isso não acontece, quando não chega? Tudo piora. Tudo se agrava. Tudo se agrava. E existem casos muito mais graves, que isso foi o ano passado, que foi noticiado, só vocês darem um Google, daquela mãe que a polícia chegou, uma coitada, na hora que eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus do céu. Que ela fez uma grade no quarto do filho. Uma grade, e aquilo já estava há muito. Ele falou, não, isso aí faz tempo. O quarto do menino virou uma jaula. É sobre isso que nós estamos falando. A gente olha e a gente vê que não há preparo para a família. Então, esse é um outro ponto, né? A gente não tem nem a intervenção, a gente não tem a escola, e a gente não tem treinamento para a família. Quando a gente está falando de um treinamento para a família, essa família precisa aprender a lidar com essa pessoa. Porque se ele não aprende a lidar, é isso que vai acontecer. Ela vai ficar cada vez mais isolada. Ela não consegue viver socialmente mais. Então, vamos falar de um menino adulto que se masturba em público. Não sei nem se pode falar. Pode, né? por favor, sim. Como é que ela vai viver socialmente com esse filho? Tem 20 anos com esse comportamento. Ela não vai. É um menino que ele tem crises e ele sai quebrando todo mundo, dando soco em todo mundo. Ela não vai conviver socialmente. Ela não vai conviver. E aí a gente volta um pouco para a gente entender, assim, o que a gente pode fazer por essa família? Essa família precisa de conhecimento. Sabe por quê, Geraldo? Porque uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes a gente pode ter o melhor profissional, mas se a gente não souber lidar com o nosso filho, você vai ficar refém. Tudo se perde, nada Tudo se muda. perde, tudo se perde. Por exemplo, quando eu tava lá com meu filho na rua, com meu filho todo desorganizado, eu sentada na calçada, não tem ninguém, não tem profissional comigo. Não tem médico comigo, não tem psicólogo comigo. Sou eu, enquanto mãe, dando conta desse filho, que eu terei que dar conta dele a vida inteira. Que o filho é meu. Eu vou ter que dar conta. E dar conta sem conhecimento é muito mais difícil. Porque você fica realmente no escuro. Então, quando eu aprendi a lidar com os comportamentos do Dani, né? E aí a gente volta para entender por que ele se comporta dessa forma. Por exemplo, ali foi muito difícil para ele lidar com aquela frustração. Então, a gente começou a ensinar habilidades para ele, do tipo assim, ó... Ele queria um picolé 7 horas da manhã. Quem come picolé 7 horas da manhã? E eu dar opções para ele, ó, mas a mamãe pode te dar um chocolate. E aí o cérebro dele começou a entender que haviam possibilidades. Porque lembra que eu falei que o cérebro rígido, ele não pensava em possibilidades. A gente começou a ensinar para ele a habilidade de espera. Meu filho não esperava 2 segundos, Geraldo. Você tem noção de que está com um menino, aí você pede o Uber, fala, o Uber tá chegando. Aí quando tá chegando, o Uber cancela. Cancela. Como é que faz para explicar para ele? Então, essas habilidades que a gente foi ensinando para o Dani foi tornando a nossa vida possível com o autismo. Porque o autismo continua lá. O autismo impacta a minha vida muito, impacta muito. E eu falo isso porque, assim, do nada surge uma coisa, né? Então, acontece uma coisa com o plano de saúde. Do nada você tem que processar de novo e aí você vai e tem que contratar um advogado. É dinheiro que vai embora. Sempre tem coisas acontecendo. Isso está impactando a sua vida em diversas frentes, né? Não é qualquer pessoa que fica com meu filho. Para uma pessoa ficar com meu filho, é um trabalho. É um trabalho. Você encontrar alguém capacitado para ficar. Mas se eu fosse resumir tudo isso para você, eu recebo muitas mães também. Recebo muitas mães ali que estão desesperadas.
Desesperadas porque não tem conhecimento, porque não tem intervenção. Ah, e se a gente der medicação? Medicação não ensina comportamento. Não existe uma medicação que vai ensinar seu filho a esperar. Não existe uma medicação que vai ensinar a tolerar a frustração. Isso não existe. Mas você sabe, de novo, você está falando, você está colocando o interior como outro Brasil? Mas é. Tô sim. Que aqui é um cara que conhece. Você talvez não conheça o Brasil que o Brasil não conhece. Muitos políticos não conhecem, muitos gerenciadores públicos, muita gente que mora aqui acha que vive. Não, porque eu rodo, já rodei, já pisei em terras que ninguém pisou aqui nesse país. E aí, existem alguns casos onde o remédio, onde dopar, acaba sendo, entre aspas, a solução. De desespero, de desconhecimento. De alguém que fala, não, dá remédio, dá um calmante lá, bota de 30 gotas, aí vai, não, bota 90 gotas. Quantos filhos que já foram dopados e medicados e a vida toda, e vai indo. É isso. Alguns velhos, que hoje têm 40 anos e que décadas atrás aí não se tinha, quando se falava do TDAH, que hoje está tão exposto aí, eu já falei para vocês da minha situação. Eu fui levado para uma escola, eu fui levado de uma escola municipal em Limeira para pai, porque eu não parava na sala de aula e disseram, esse moleque é retardado, precisa levar. E aí falaram para minha mãe, encaminhe o seu filho, o Geraldo de Sacramento, para a PAI. Chegou na PAI, tá, o que o seu filho está fazendo aqui? Seu filho não tem nenhum problema. Aí fiz um teste lá, verdade, tive que fazer, me lembro, eu fiz um teste, tal, e voltou o diagnóstico lá. Não, constatamos, tal. Então, daquela época para cá, vamos falar a respeito de autismo, de outros problemas, da questão da saúde mental, quantos que hoje já adultos se tornaram doentes piores, seres humanos piores, porque não tiveram a chance de um tratamento, de encontrar. Só que hoje parece que esse retrocesso, né, Carol, continua latente, vivo e pior. Latente, eu vou dizer uma experiência minha, tá? O Danilo sempre teve reações contrárias ao medicamento, que a gente chama de efeito rebote. Então, era um medicamento para estabilizar, deixava ele extremamente irritado. Sempre foi assim. Até a gente encontrar uma medicação, que eu nem falo muito, né? Que a gente nem sabe, tem um ano, tá tomando, tá dando certo. Né? Mas aí, e aí eu vou dizer que, e aí isso vale para todo mundo. Eu tô falando de alguém que conseguiu pagar uma consulta com um médico particular. Tá? Não tô nem falando da maioria que tá ali precisando do sistema único de saúde, certo? Ele começou a tomar medicação, tava tomando essa medicação, aí tá, não deu certo, enfim. Aí eu mandei uma mensagem, olha, ele tá com muitos comportamentos de ansiedade. Então passou uma medicação para ele por conta dessa ansiedade. Eu fiquei 20 dias sem dormir. Meu filho deitava e ele pulava assim na cama, pulava, porque ele não conseguia dormir. Aí depois de 20 dias sem dormir, mandei uma mensagem para a médica falou assim, aí se a gente colocar uma outra medicação para ajudar ele a dormir? Só que foi uma medicação que fez com que ele não dormisse. Eu falei, não, isso aqui não vai acontecer, né? É melhor tirar a outra por conta própria, não recomendo que você faça isso na sua casa. Eu fiz o desmame da medicação. No último dia, meu filho dormia a noite inteira. E aí eu conheço famílias que a gente tem menino de 9 anos tomando 5 tipos de medicação. Então ele toma um medicamento de manhã, que vai dar sono nele à tarde. Aí à tarde ele toma um para ele se manter acordado. Aí depois ele tem que tomar um à noite para cortar o efeito do remédio da tarde. E aí você olha para o comportamento, ele continua agressivo. Ele continua batendo. Ele continua mordendo. Ele continua colocando a vida dele em risco, a vida da mãe dele em risco. De novo, mãe. É falta de medicação? Desculpa, de novo, eu pego carona com você, mãe, e agora eu pioro a situação, pego você aqui em São Paulo. Vamos lá agora para o interior do Maranhão. Como que faz aquela mãe semi-analfabeta, morando num distrito onde talvez nem correio tenha, nem energia elétrica, não tem posto de saúde? Você aqui em São Paulo,
Tem lugar que você precisa de um exame aqui. Você, é verdade? Ah, precisa de um exame emergencial para hoje. A emergencial te joga para setembro. Então, então eu fico só pensando nessa outra mãe, que se essa daqui com tudo isso, imagina aquela. Ela não tem acesso. E eu falo isso porque tenho alunas minhas. Esse caso que eu tô te contando desse menino, ela, cara, eu não sei o que fazer. Eu falei, quantas medicações você tá tomando? 5. Mas para que serve qual medicação? Não se sabe, porque quando a gente tem esse monte de medicação, a gente não sabe mais qual está fazendo qual efeito, além da gente ignorar a interação entre um medicamento e outro. Um antipsicótico, um psicoestimulante, né, para TDAH, eles alteram a química do cérebro. A gente está ali cheio de remédio. A solução não é remédio. A solução não são 5 medicações. A solução é eu dar uma intervenção de boa qualidade. Além disso, eu treinar essa família. E aí eu vou para um outro ponto, que eu não sei se você já ouviu falar por aqui também, que é quando a gente fala da escola, só para voltar um pouco nesse ponto, sabe quem que o governo contrata para acompanhar a criança na sala de aula? Eu já ouvi de tudo. Tô pegando o termômetro da região de Campinas, aonde eu comecei a ouvir algumas atrocidades. Campinas, uma região rica, região metropolitana, Campinas, tá? Campinas, 1.300.000 habitantes, gente. Rica, uma cidade rica. Área rica, tá? Não tô falando de cidade de 10 mil habitantes, não. Campinas, 1.200.000. Já ouvi as coisas piores que colocaram, inclusive a sala de aula que tinha 2, 3 crianças, do que fizeram com elas. E houve denúncia, inclusive, do Ministério Público, que teve um jornalista que denunciou na região de Piracicaba, e aí o Ministério Público interviu, grave, do que fizeram. Mas aí, nem imagino, conta. Nós estamos falando da cidade de São Paulo, tá? Uma cidade gigantesca, uma cidade rica, que teoricamente a gente tem os melhores recursos aqui. A gente tem profissionais que são colocados para acompanhar essas crianças sem nenhuma formação, com a única exigência de que se tenha o ensino médio completo. É zero, quer dizer, não tem. Não tem. É zero. Não tem. E aí, dentro desse ambiente, esse indivíduo ele vai para a escola para fazer número. Para ficar lá, encostado. Ah. Não existe um plano. Não existe. Eu olho para. Eu estou falando de São Paulo, conheço São Paulo. Não existe um plano para incluir de fato esses indivíduos. Esses indivíduos, para o sistema, eles não existem. Eles são invisíveis. E aí eu vou dizer uma coisa aqui agora para você que parece ser uma das mais pessimistas previsões que eu faço. Daqui a 20 anos, ou menos, nós teremos uma porção de indivíduos com autismo, adultos, de maior nível de suporte, simplesmente jogados, tá? Porque provavelmente a mãe vai morrer, alguma coisa vai acontecer, essas mães estão envelhecendo. Posso usar uma palavra que você vai ficar chocada? Pode. Se você discordar, pode ficar à vontade, tá? Claro. Zumbis. É isso. Jogados, a gente não sabe, assim, a gente não, e sem nenhum, Isso mesmo. não existe um plano. Ah, mas aí tem um BPC. É o quê? R$1.500 por mês? Que a família tem que estar praticamente na beira da miséria para conseguir acessar esse benefício? Não muda nada na vida da família. Não muda. Não tem intervenção, isso não paga nem 2 horas por semana de intervenção. Não paga. Quando essa mãe morrer, esse benefício vai ficar para quem? Porque esse menino não sabe usar o benefício. Fica para algum parente que vai torrar o... Entendeu? A gente vai ter muito eu estou dizendo isso. É do lugar onde daquilo que eu estou vendo acontecer é isso. Porque quem cuida é a mãe, às vezes o pai, se for bom caráter, fica. Mas é 90% também. Entendeu? É a mãe que fica. A mãe tá cansada. Essa mãe, ela não consegue trabalhar. Quem fica com o filho dela? Quem vai ficar com o menino que bate? E que não entende o comportamento? Quem vai? A escola não fica. Ela não fica 2 horas com o filho dessa mãe. A gente chega setembro. É setembro? Amarelo? Vamos cuidar da saúde mental das mães. Vocês não estão dando suporte para a saúde mental dessa mãe. Essa mãe ela já foi esquecida há muito tempo. Chega abril,
Dia Mundial da Conscientização do Autismo. De que adianta? As famílias e os autistas continuam invisíveis. Eles não existem para o sistema. Eles não existem. Não tem um plano, não há um mínimo pensar no futuro dessas pessoas. Se a gente não começar agora a pensar numa escola adequada, numa intervenção adequada, num suporte adequado para essa família, daqui a 20 anos nós teremos as cidades lotadas com indivíduos autistas sem nenhum cuidado. A gente não tem nenhum plano de residência assistida. A gente não tem. O que a gente tem aqui em São Paulo, e para poucas pessoas, é a AMA, né? Que é a Associação Amiga do Autista, mas também é um lugar que tem pouca estrutura. Por quê? Porque é muito autista. A gente não vê o poder público, de fato, fazendo algo para alcançar essas famílias. A gente não vê ninguém pensando nisso. E quando essa mãe morrer? Eu falo que a mãe do autista ela não tem paz para morrer. Se ela ficar doente, ela não tem suporte, ela não tem quem cuide. Aí acontecem casos, vocês podem pesquisar, como aquela mãe, uma senhora, né, que só descobriram ela depois de uma semana, que ela infelizmente tirou a vida do filho e tirou a própria vida. E você vai dizer assim, que crueldade que ela fez com o filho dela. Quem cuidaria do filho dela? Demoraram uma semana para descobrir que ela tinha morrido. Uma semana. Uma semana. Quando começaram a sentir ali o cheiro, aí alguém chamou a polícia, enfim. Quanto tempo ela está invisível? Quanto tempo? Ela está invisível, ela não tem... Então, assim, acho que a gente pensa muito, né? Ah, porque agora fala-se muito sobre autismo, mas a gente não está falando do real problema. Lembra no começo da minha introdução aqui? A gente vive no país da moda, né? Sim. É moda e fala bem você falar de tal assunto. Como que chama? Ô, Júnior, como chama quando fala do assunto que na internet tem um nome? Tem um nome. O assunto é o quê? Ripado? Hypado. Hypado, que eu não sei dessas coisas. Ah, ó, entra nesse assunto. Isso é uma canalice, isso é uma covardia. Eu que trabalho com saúde mental, nada a ver, porque são graus diferentes, mas eu que trabalho, eu via tanto nessa questão de famílias, de filhos com problemas mentais, que quando a mãe morria, esse filho ou essa filha ia para o sanatório. Não tem mais sanatório também. E agora não pode ter mais sanatório. Não pode se ter mais. O sanatório que tinha, todos foram fechados, e o último que era em Araras, que acabou, inclusive eu fiz uma tremenda denúncia de que fecharam as portas, que eu queria saber quanto ficou daqueles residentes, daqueles 40 e poucos residentes no antigo Hospital Saião de Araras, como que eles estão sendo tratados lá dentro, da minha preocupação. Então, é um assunto que eu não sei o quanto que é interessante para vocês que poderiam fazer alguma coisa. Não sei, de fato. Só sei que nós aqui não vamos nos calar, nunca. Independente de qualquer tipo de coisa, jamais. Jamais. Agora, você hoje está aqui, Carol, porque já há uns 3 meses esse cara que trabalha num comércio, onde eu fui, falou, pô, Jorge, sou seu fã, não sei o quê, meu filho é autista. Você não sabe o que está acontecendo aqui em Campinas. Eu falei, fala, pai. E aí foi. E aí, quando você vai se aprofundando, você fica assustado com o tamanho vazio e como que vocês são abandonados. Família abandonada, os autistas, todo mundo, é o abandono geral. E ninguém, quando eu falo disso, né, a gente tá olhando para um sistema que não inclui as pessoas, um sistema que não enxerga essa família, um sistema que não se prepara para, de fato, atender esses indivíduos. Então, para mim, é inadmissível que uma família precise chegar ao ponto de trancar o filho num quarto para o filho não sair batendo em todo mundo. Para mim, isso é inadmissível. Ou dopá-lo. Ou dopá-lo. Para mim, é inadmissível que a gente olhe para um indivíduo e fale para a família, se vire com ele. Esse indivíduo também é um cidadão desse país. E onde estão os direitos? Onde estão os direitos? Onde está o acesso ao básico? Onde está? Ninguém quer ter um filho com autismo, já falei isso aqui antes, eu falo sempre. Ninguém pediu para ter um filho com autismo, a gente faz o que a gente pode dentro das nossas condições, mas muitas vezes a gente se vê
sem saída. Sem saída. É como se não tivesse saída. A gente não tem preocupação sobre, leva lá para a escola e coloca qualquer pessoa para cuidar. Vai lá no SUS. Sabe qual é o relato do SUS? São 15 crianças numa sala, com um profissional ali olhando. Sem intervenção, isso não faz diferença. E quando a gente fala do autismo, a gente sabe que o tempo ele é importante. Quanto mais tempo eu perco sem fazer intervenção, quanto mais tempo eu perco sem dar para esse indivíduo habilidades, pior as coisas ficam. O autismo não é uma fase, é um transtorno, é para a vida inteira. A gente fala muito sobre a criança com autismo e a gente não fala do adulto com autismo. Quem vai cuidar desse adulto? Quem vai? A mãe dele vai... A mãe dele está envelhecendo. A mãe dele está ficando mais fraca. A gente não tem... a sensação que eu tenho é como se nós estivéssemos num barco à deriva. E não tem plano, não tem plano, não tem plano de intervenção, não tem plano de ajuda para a família, não tem. Se eu pego um indivíduo com autismo, vamos pensar o seguinte, né? O que o autismo traz? Traz um déficit ali na comunicação e na interação social dele, ele não sabe. Aí eu jogo esse menino numa sala regular, lá na escola, com profissionais que não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo, tá? Porque a faculdade, ela não prepara o professor para atender uma demanda como o autismo. Não prepara. Falo isso porque eu estou no 6º período de psicologia, até agora não vi nada sobre autismo na faculdade. Nem a faculdade de psicologia, nem a faculdade de pedagogia, certo? Aí eu vou dar um exemplo para você. Imagina só uma criança ou um adolescente que ele não fala nada, mas ele quer sair da sala de aula. Ele quer sair. Aí ele chega lá, ele empurra a mão de alguém para sair da sala, ou ele chega lá e ele... ou sair, se falar alguma palavra, a pessoa fala assim, você não vai sair da sala de aula, tá? Aí sabe o que ele faz? Ele fica muito bravo, depois de todas as tentativas, ele vai lá, pega e dá um tapa na cabeça de outra criança. Aí a pessoa vai lá e fala assim, sai da minha sala agora! Agora você vai sair da minha sala de aula. O ambiente acabou de ensinar para ele que ele precisa bater para sair da sala de aula. Então, um ambiente não preparado para receber esse indivíduo, ele é tão preocupante quanto não ter uma intervenção. Então, não basta eu jogar esse indivíduo na sala de aula. Quando a gente fala de escola especializada, atendimento individualizado, a gente não está querendo que esse indivíduo seja excluído. A gente quer um ambiente que seja capaz de ensinar para esse indivíduo... De acolhimento. Exatamente. E um acolhimento real. Essa história de que todos somos iguais, nós não somos iguais. Eu tenho um filho de 12 anos que tem autismo e tenho gêmeos que têm 8 anos que não têm autismo. Existe um buraco gigante entre um desenvolvimento e outro. Se de repente eu começar a tratar os meus filhos iguais, a gente vai ter um grande problema. Porque alguém não vai ser visto. Alguém não vai ser visto. Aí a gente olha e fala, ele tem que ficar na sala de aula. Ele tem atividade adaptada para ele fazer na sala de aula? Porque às vezes a gente está em junho agora, segundo semestre, meio do ano. E aí tem aluno que não tem plano de ensino individualizado. Não tem. A mãe está brigando. Tem mãe que ainda está brigando agora em junho por acompanhante terapêutico, não, né? Mediador escolar. Que não é nenhum profissional com capacitação técnica para acompanhar um indivíduo com esse transtorno. A gente está em junho. Em junho. Não tem plano de ensino individualizado? Não tem mediador? Aí eu vou dizer para você, é falta de lei? Não é falta de lei. A lei está lá. É falta de investimento e vergonha na cara. A lei não é cumprida. É isso. A lei não é cumprida. Entendeu? Então, ele tem direito ao plano de ensino. Não tem plano de ensino. Não tem atividade adaptada. Não tem atividade adaptada. E atividade adaptada não é colocar o menino para fazer um desenho. Que isso não é adaptação de atividade. Para pôr um desenho, eu mesmo coloco na minha casa.
A atividade adaptada vai entender a atividade que é, a demanda do meu aluno, e a partir da demanda dele, eu faço uma atividade específica para ele. E fico imaginando uma escola, olha, você imagina, não precisa ser uma grande, não. Nesse país que joga tanto dinheiro fora, tanto investimento errado, né? Você vê, se tiver um núcleo preparado como esse, em regiões específicas onde a demanda precise, não precisa ser nada. Eu vou falar para vocês, olha, você imagina um núcleo de ensino desse, específico para os autistas, com uma escola pequena com, vamos lá, com 5 cômodos. Nada grande, mas com os profissionais em cada sala de aula, treinados, especificados para cada. Desde a fono, todo mundo. Isso custaria milhões e milhões? Não. Quantos prédios que prefeituras têm que as prefeituras poderiam falar, ó, esse prédio que não está usando aqui, vamos fazer agora aqui uma reforma, vamos colocar, mas aí falta interesse político, falta vontade, falta gerenciamento para ouvir essas pessoas que precisam ser ouvidas. É só para isso. E se a gente realmente tivesse aqui uma questão séria, já resolvido não, mas nós não teríamos essa omissão, essa prevaricação que nós temos desses pais, que aqueles que conseguem gritar, ter dinheiro para brigar com a justiça, ok. O restante é dopar os filhos ou transformar quarto em jaula. Sim, e pensando nisso, né, como que a gente resolveria esse problema? Primeiro de tudo, a gente precisa de investimento. Investimento na capacitação de profissionais. Então, o governo poderia criar um programa para capacitar professor, quem quer ser capacitado? Psicólogos, porque eu vou falar para você, uma pós-graduação na área, vai, R$17 mil. Então, por que o governo não cria uma capacitação para o profissional que quer ser capacitado? Aí a gente cria uma capacitação para esse profissional, cria esses centros, como você falou, esses profissionais capacitados se tornam capazes de capacitar outros profissionais, a gente vai aumentando essa rede de capacitação, profissionais capacitados conseguem capacitar famílias, famílias são capacitadas, e aí a gente cria uma rede onde tudo está interligado. Porque a intervenção no autismo, ela é uma questão médica, é uma questão educacional e é uma questão familiar. Se a gente une esses 3 pontos de capacitação, a gente melhora significativamente o quadro que a gente tem hoje. Infelizmente, nós somos um país que não olha muito para o futuro. É um país que não olha muito para o futuro. É um país que não entendeu ainda que quanto mais eu intervir agora na base, menos indivíduos dependentes eu vou ter lá na frente. Se eu faço uma intervenção adequada aqui na primeira infância, se eu dou habilidade, se eu treino a família, se eu ofereço uma escola adequada, eu aumento as chances de funcionalidade desse indivíduo. Se eu não tenho isso, eu perco oportunidades. Existem muitos jovens com autismo que teriam muitas capacidades. Muitas? E que eles têm habilidades incríveis. Sim, e que foram podados. Então, eu vou dar um exemplo para você. Dentro da minha casa, meu filho é capaz de lavar a louça dele, meu filho faz o café da manhã dele, meu filho leva o lixo comigo. Meu filho consegue ser muito funcional dentro da minha casa. Da porta para fora da minha casa, eu não tenho nenhuma oportunidade de tornar o meu filho funcional para a sociedade. Eu não tenho um programa para inserir o meu filho. Por exemplo, meu filho, se você der uma gaveta de colheres e talheres para o meu filho organizar, ele é a pessoa que organiza melhor aquilo ali. Por que essa habilidade? A gente não tem um programa, por exemplo, uma parceria com grandes supermercados para usar esse talento, por exemplo, 1 hora, 2 horas por dia aqui, separar isso aqui, separar essas mercadorias aqui. Vai, leite condensado com leite condensado, creme de leite, creme de leite. Nossa, mas isso é o quê? Isso é tornar esse indivíduo funcional para a sociedade. Me dói muito quando eu olho para o meu filho tantas capacidades e eu penso assim, caramba, isso aqui poderia ser utilizado fora de casa.
E a gente não tem isso. A gente não tem acesso. Então, a gente vai ficando cada vez mesmo limitados e fechados. E aquela família que tem pouco acesso, tem menos conhecimento, ela vai ficar ainda mais isolada, ainda mais negligenciada. E doente junto. E doente junto. Porque, como eu sempre digo, né? O autismo não é uma doença, mas sem intervenção adequada, adoece toda a família. Eu quero que você finalize olhando para a câmera, que de repente, nesse país, poucas pessoas ouvem aquilo que realmente seria bom para todos, né? Se é bom para mim, eu ouço. Se é bom para o meu grupo, eu ouço, né? Se é bom para o coletivo, não. Mas vai que alguma alma, vai que alguém de caráter possa falar, caraca, eu ouvi aquela mãe, acho que eu posso ser útil de alguma forma para mudar isso. Então, primeiro de tudo, saia da sua sala com ar-condicionado, da sua cadeira confortável e vai para o chão da fábrica. Ouça as famílias. Ouça as famílias que estão no interior do Brasil, que estão isoladas, que estão em comunidades que o acesso não chega. Tira o salto, o terno bonito e vai até essas famílias. Escute as famílias que de fato vivenciam o autismo e os prejuízos que esse transtorno traz para a família. O autismo não é uma fase, o autismo não é um jeitinho diferente de encarar a vida. O autismo ele é um transtorno grave. E quando a gente não intervém, a gente piora e muito o prognóstico. Então, ouça as famílias, o que as famílias precisam. A família não está precisando de R$ 1.500 por mês. A família está precisando de uma escola que a mãe não precise deixar o filho lá por 1 hora e voltar correndo. A família não está precisando de uma intervenção onde o filho dela entra na sala e fica lá gritando e chorando e todo mundo achando que aquilo ali é normal. A família não está precisando simplesmente continuar sendo ignorada. Ouça a demanda de quem vive o autismo na prática. E faça um exercício simples, que é: e se fosse meu filho? Como eu gostaria que meu filho fosse tratado? Essa pergunta, ela é um norte, porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu começo a tomar atitudes, a ter ações como se fosse para mim. É esse o recado que eu tenho para deixar aqui para a autoridade, para quem estiver assistindo e para quem tem o poder na mão de fazer alguma coisa por essas famílias que estão cansadas de serem colocadas de lado, cansadas de serem não vistas, cansadas de lutar sozinhas pelos seus filhos, que são tão cidadãos desse país quanto eu e quanto você. A voz que vocês ouviram é de uma mãe. Carol Maksuda é uma interligada a dezenas e centenas de outras espalhadas por esse país. Talvez possa ser você, mãe. Possa ser você, pai, que acabou. Eu só quero finalizar dizendo uma das situações altamente desagradáveis que eu vivi num voo muito rápido. Uma simples ponte aérea. E graças a Deus que foi para essa mãe apenas uma ponte aérea Rio-São Paulo, de 32 minutos. Porque se fosse num voo São Paulo-BH, São Paulo-Recife, eu não sei o que teria acontecido. 10 minutos de voo, começa um grito dentro do avião. Eu, pelo meu espaço, sempre fico no espaço maior, que eu tenho quase 1,90 m, sempre compro um espaço maior. De repente começa um grito no avião. Pessoal aqui. Todo mundo já olha aquela coisa, acho que já é um problema com o avião. Não era um problema com o avião. Era um menino com autismo que começou a chutar a poltrona na frente. Logo veio a reclamação, a briga entre o passageiro e a mãe. Chamaram a aeromoça. Ficou pior a situação.
Aí veio um truculento, também de um rapaz que não tem culpa, mas tentou com a voz controlar. Ficou pior. Eu, um simples e desinformado jornalista, não como jornalista, falei: mãe, por favor, como é o seu nome? Nem me lembro. Olha, vem aqui, por favor, vem aqui, vem aqui. Vem cá ver a nuvem desse lado. Peguei a mãe, peguei o garoto, e graças a Deus que a pessoa do lado entendeu, e botei eles sentados num espaço maior. O garoto acalmou. Mas logo depois de uma cena que só vou contar fora do ar, que de repente essa mãe pode estar até assistindo, altamente desagradável. Realidades. Quero te agradecer e você sempre terá um espaço aqui, Carol. Obrigado por você ter vindo, por você ter desabafado e por você ter sido uma voz entre tantas. Eu que agradeço pelo convite, conte sempre comigo. E para você, compartilha esse vídeo, nos ajude a divulgar. Se esse assunto de uma forma humana ou muito particular te tocou, você vai ajudar compartilhando, divulgando, dando like e falando a respeito desse assunto. Estamos ainda distantes de um Brasil que todos nós precisamos de igualdade e principalmente de humanidade. Eu sou Geraldo Luiz, um contador de histórias, ouvindo histórias reais. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.